Boa noite, pessoal. Então, a gente já comentando numa nova fase do curso, né? Que agora é voz e áudio, né? Então, a gente viu imagem e vídeo, codificação de imagem e vídeo. Agora a gente vai ver, hoje a gente vai ver coisas do aparelho auditivo, né? A gente vai ver esse aparelho fonador também. Então, será voz primeiro e depois áudio, né? Tá bom? Então, aqui dois slides que eu vou passar hoje, né? Sobre o sistema auditivo e depois da modelagem. Vou passar alguns mais rápidos, porque tem muito slide, tá? Então, vamos lá. Desse daqui, concretamente, e do sistema fonador, a gente tem até um texto, porque a gente estava escrevendo um livro, né? Então, explicar, a gente tinha a parte prática dele quase toda pronta, né? Na verdade, pronta. Mas como está tudo em MATLAB, a gente retardou o negócio, porque a gente queria inserir Python, né? Ter a parte de MATLAB e a parte de Python também, então vai atrasar, tá atrasando um pouco por causa desse negócio aí dos exercícios e da parte prática, né? Tá? Bom, então a gente começa aqui pela anatomia do sistema, né? Então aqui os números, né? Indicando aí, né? O osso craniano aqui, né? Que é muito dos graves a gente ouve pelo osso, tá? Então a gente percebe a vibração, tanto é que pessoas surdas, né? Percebe o som pela vibração óssea, né? Tá? E na verdade o corpo inteiro ouve o grave, né? Então o tamanho da onda sonora que bate na gente ou incide no nosso corpo ajuda a gente a ouvir. Depois o conduto auditivo externo, né? Que é esse canal auditivo, né? Antigamente chamava de canal auditivo, mas o nome mais certo agora é conduto auditivo externo, que faz parte da orelha externa, né? O 3 é o pavilhão auditivo, que é a orelha propriamente dita, certo? O tímpano está aqui, o 4, né? Essa é uma membrana que faz a junção entre o externo e o médio, né? A 5 é a janela oval, que faz a transição entre o médio e o interno, tá? 6, a gente tem três ossos aqui, né? 6, 7, 8. Martelo, 6, 7, bigorna, 8, estribo. Tem esses nomes pelo formato deles, tá? Depois tem o 9, é o labirinto, o sistema labirinto aqui, né? Parece um caramujo, né? Tá? Na verdade, é o cabeça de um caramujo, né? O labirinto é a parte da cabeça do caramujo, tá? Aí o caramujo, a concha dele é a cóclea, né? Esse sistema aqui ovalado aqui, né? Tá? Um caracol, na verdade. 11, os nervos auditivos, né? Então, não tanto como no nervo óptico, mas vai entrar no córtex nervoso também, né? E o 12, que é o tubo de Eustáquio, que liga a faringe com o canal auditivo, o sistema auditivo, né? Então, essa é a ideia, né, de que por isso, pelo tubo de Eustáquio, é que o que a gente ouve é diferente do que a nossa voz, quando a gente fala, não é a mesma do que quando a gente grava, né? Por quê? Por causa do tubo de Eustáquio, né? O tubo de Eustáquio faz a conexão entre o sistema respiratório, o sistema digestivo, né? E o sistema auditivo. Então, quando você só ouve gravado, é como se fosse a parte externa, não tem a parte interna, né? Então, o sistema respiratório e digestivo, né? Então, essa conexão que faz aqui com a boca, né? Faz a diferença acústica, acústica, né? Tá? Então, por isso que o som que você ouve de você mesmo é diferente do som quando você grava, né? Tá? Ok. Qual que é o mais perfeito? Eu não sei, né? Vamos lá. Então, aqui, né, eu tenho um slide que ficou um pouco fora da tela, né? Mas tá aí. As coisas que tal parte do ouvido, né? Algumas patologias que estão aqui, né? Patologias que estão aqui.
e alguns exames que são comuns a serem feitos, né? Então, por exemplo, o vídeo externo, né? A função dele, na verdade é bom por causa dessa parte aqui. Então, vamos lá, vamos listar primeiro essa parte, né? E essa parte aqui depois a gente faz com mais rapidez aqui. Então, o vídeo externo tem uma função que é a filtragem direcional da fonte de informação. O vídeo médio é um casamento de impedância entre o mundo externo e o mundo interno, impedância acústica. O vídeo interno é, é o transdutor, né, entre a parte mecânica, que é o som, e os neurônios, né, o sistema elétrico nosso. Nervo auditivo e o tronco encefálico fazem a codificação da informação, tá? E o córtex auditivo faz a percepção do que, ou na verdade, o significado desse negócio aí, tá? Então, o ouvido externo, a disfunção é uma formação da orelha. O ouvido médio, perda da condução auditiva. O ouvido interno, perda da audição coclear, que é essa coisa da transdução, né? Eletroacústica, acústico-elétrica. E o nervo auditivo é a localização e desordens de compreensão, tá? Que é no caso do córtex auditivo. Alguns exames, né? O exame médico, lógico, está em todos. Otoscopia está no ouvido médio e no ouvido interno. Audiometria por impedância óssea está aqui no ouvido interno também. Testes com diapasão estão aqui também no ouvido interno, nervo e no córtex. Audiograma tonal, ouvido interno e tronco encefálico, né? Imaginamento clínico é o mais imaginamento clínico por ressonância e o audiometria da voz são os mais sofisticados que tentam verificar a percepção, tá? Bom, então, quais são qual é a finalidade principal da orelha externa, né? Então, a orelha externa, que é esse conjunto aqui, e também o meato auditivo, então esse receptor acústico, na verdade, é um acoplador externo e um sistema de ganho, tá? Esse meato, né, a gente chama, ele tem existe um sistema de enhancement, melhoramento acústico, que você é um cone, né? Então, por que o cone é importante? Porque o cone ele faz um ganho acústico, tá? Então, essa orelha externa, junto com o meato auditivo, né, externo, ele faz o acoplamento entre a pressão livre que vem aqui fora do som e a pressão que efetivamente vai incidir no tímpano, né? Então, esse cone aqui, ele dá um ganho, tá? Ele dá um ganho, né? Então, captação eficiente do som, então, incluindo também uma conexão com o osso craniano, tá? Por isso que ele não é um osso, ele é uma esqueci como é que chama essa estrutura, né? Mas é cartilagem, cartilagem. Então, ele ajuda, logicamente, as duas orelhas, né? A geometria a geometria da orelha e depois a posição estratégica delas faz a localização da fonte sonora. Logicamente, junto com o pescoço, tá? O pescoço ajuda na localização da fonte sonora. A gente, no laboratório, era para ter feito, quando presencial, faz uma localização sonora, né? Mas agora online não vai dar, né? Não deu para fazer, né? Já fizemos aula de percepção. A aula de percepção, a gente fazia a localização de fonte sonora, tá? Bom, então aqui para ilustrar, né? Então, a percepção sonora, ela tem um ganho maior nas frequências, vão de 1.500 a mais ou menos 7.000 Hz, tá? Então, engraçado, bom, pela geometria. A acústica tem a ver com o comprimento de onda da onda sonora, né? E, logicamente, o tipo de meio que é o ar, né? Mas a gente vai ver também que existe líquido também, mas na orelha externa é tudo ar, né? Alguém saberia dizer por que existe um ganho nessa frequência, as partes de média maior? Por que essa geometria dá um ganho maior? Qual a natureza essa prevalência dessas frequências aqui, pessoal? Por que que o que que o ouvido humano está preparado para ouvir, basicamente? Ou com maior ganho? Voz. Perfeito. Então,
É a voz. Quem que falou voz? Fernando Gabriel. Ô, Fernando. Tá? É a voz, tá? É a voz, tá? Então, nessa faixa de frequência aqui está predominantemente a voz humana, né? Então, o ouvido humano está preparado mais para ouvir a voz de outras pessoas, tá? Então, fora aqui, ó, na frequência perto de 10K, tem uma queda de ganho, né? Então, a ideia é de que o ouvido, o sistema externo protege o sistema de processamento de altas frequências, tá? Então, é uma proteção, né? Ok? E aqui a sensibilidade direcional, né? Então, como tinha comentado, né? Isso aqui é uma cabeça de boneco, né? De manequim. Então, você tem as duas orelhas aqui, mais ou menos 20 centímetros, 20 e pouco, né? Tá? Para uma pessoa, né? Média aí, né? Então, devido à diferença de processamento, é, que a gente já viu isso na visão, mas no sistema auditivo também é feito assim, é dividido em duas metades, né? Então, existe uma diferença de fase do sinal que chega da orelha externa direita para a orelha externa esquerda, né? Então, e como o cérebro processa metade e metade, através dessa diferença de fase que acontece no sinal, a gente consegue perceber a fonte sonora, né? A direção de partida da fonte sonora, né? Tanto a direção quanto se estima o tempo também de chegada, né? Tá bom? E aqui o pavilhão auditivo, né? Tá? Então, toda as reentrâncias, as saliências, né? Então, as helix é a saliência e o anti-helix é a conchinha. Então, a depressão, né? Então, as grandes são a fossa triangular e a concha, né? Fossa triangular é onde a gente, onde a gente, quando você tem um fone, né? Frente a esses fones ear, né? In-ear, ele é uma coisa triangular por causa da fossa triangular que entra aqui. E a concha, né? Uma conchinha mesmo, né? Ok. Então, essa geometria, ela é o seguinte, essa provoca, assim como tem no meato auditivo, que tem uma predominância nas frequências médias, que é a da voz, aqui também existe uma prevalência de algumas frequências, né? Então, digamos assim, acusticamente, tem gente que ouve alguns sons melhores do que outros, assim, frequências. Por quê? Por causa do tipo de elix e anti-elix, né? Tá? Das saliências e das entrâncias que tem na orelha, né? Então, geneticamente. Então, tem gente que é mais sensível a algumas frequências. Então, o que seria isso, né? No homem primitivo, defesa, né? Ou caça, né? Então, quando vai se defender de animais, de predadores, ou quando tem que perceber presa, né? Tá? O homem primitivo. Então, acho que depende do lugar onde ele vive, deveria ter o predador e caça diferente, né? Sobrevivência. Então, e hoje em dia a gente fala então que para fones em ear não, mas para fones envolventes ou ambiente externo, mas você não ouviu isso? Pode ser que a pessoa fale assim, não ouvi, né? Não ouviu porque o som estava meio mesclado, né? E essa filtragem acústica que as orelhas fazem, algumas pessoas percebem melhor do que outras pessoas, alguns tipos de som, né? Por causa da orelha. A orelha faz essa filtragem acústica, né? Bom, então, a orelha média, como a gente falou dos três ossos principais, né? Então, o bigorna, martelo e estribo, né? Eles estão em contato com essa janela oval, certo? Então, tem o tímpano aqui, a janela oval, então e também o tubo de Eustáquio, né? Tá? Mas, o que eu estava comentando aqui? Esta pressão no tímpano, né? Ela vai ser acoplada por esses três ossos na janela oval aqui, né? Tá? Através, esses são amortecedores, né? De novo, para fazer aqui o mundo ar, né?
essa meio de condução do som mecânico é o ar, e aqui dentro já é líquido, tá? Então, aqui já tem uma solução aquosa, né? Então, essa ajuste de impedância entre o meio ar e o meio líquido, que a velocidade de propagação vai mudar, tem que fazer um casamento, fazer um casamento de impedância acústica, tá? Então, esses três ossos fazem essa função para fazer mais ou menos como se fosse, né, o ganho, né, da pressão, perdão, a orelha média, né, onde está o meato auditivo, né, ela dá 90 e 20, 30 mais ou menos, tá? 15 decibéis de ganho, né? E esses três ossos, né, martelo, bigorna e estribo, eles fazem analogamente ao que faz o balão, né, que faz a conversão de 300 ohms do paralelo para 75 ohms do coaxial, né? E porque o ar e aqui é aquoso com sal, né? Então a gente tem um sal de NaCl e também potássio um pouco aqui dentro da cóclea, né? Então chama perilinfa e endolinfa, os nomes dos líquidos aí. Então, aqui, né, a gente tem o sistema aqui, né, a janela oval, ela é oval porque incide nos dutos aqui dentro da cóclea. E a cóclea, né, ela tem um caracolzinho aqui, né? Dentro desse caracolzinho aqui tem esses fluidos, que é cloreto de sódio, água e potássio, né? Então, para quem tá ligado nessas coisas, né? E acho que muitos, né? Alimentação, tal, quando faz exercício, né? Então, é preciso tomar água e alguma coisa, às vezes, hidratar com coisas de sal, né? Por causa do cloreto de sódio que tem aqui, senão a pessoa tem tontura, né? E o potássio por exemplo, comer banana, né? Banana para dar esse equilíbrio também no sistema auditivo, que causa disfunção de estabilidade vertical horizontal, né? Tá? Então, aqui se eu cortar, um certo momento eu corto a cóclea, né? A parte aqui, um detalhezinho, né? De como é. A cóclea tem vários dutos, então são muito parecidos, tem nomes diferentes, eles chamam de escala, né? Escala seria um vãozinho, né? Do corte transversal, tá? Então, esses dutos aí, a gente chama de esta região onde tem transição neuronal. Então, esses aqui são os transdutores, né? Onde tem esses dispositivos transdutores, chamados órgãos de corte, tá? Então, mas tem vários deles, né? Vários aqui. Então, e aqui está, aqui nesse representado está os nervos auditivos, né? Tá bom? Vamos ver com mais detalhe aqui o órgão de corte, né? Então, na borda, então aqui o ar não, o líquido, né? Tá? Água, cloreto de sódio e potássio, né? Passa por aqui, né? Então, e faz mexer essas células que a gente chama de ciliadas, tá? As que são mais dentro do órgão, do corte transversal do corte chama interna, e as mais externas são as externas, lógico, né? E tem aqui a base de onde passa todo o líquido aí, chama-se membrana tectorial, né? Então, num corte mais tridimensional aqui, né? Ou estilizado, né? Tá? Então, a cóclea está aqui no geral, né? Então, tem esses tubinhos aqui, tá? Esses tubinhos aqui, qual que é a finalidade, né? É um giroscópio, tá, pessoal? Então, aqui estão os líquidos perilinfa e endolinfa, né? Então, cada um deles é um nível, né? Tem um nível na horizontal, um nível na vertical e um nível na lateral. Então, isso que dá o equilíbrio da gente perceber se está em pé, deitado ou sentado, tá? São esses três aí. Então, se, como eu falei, o sais, cloreto de sódio, potássio e água, lógico, não estão bem equilibrados,
dá problema de tontura, né? Tá? Ou uma doença chamada labirintite, né? Uma inflamação, uma infecção chamada labirintite, né? E aqui é no labirinto. Então, são esses três aqui, tá? Aí, o órgão de corte aqui, tá? Tá aqui. Na base dele tá essa membrana chamada membrana tectorial, tá? E perdão, na parte de cima, né? Teto é tectorial. Desculpa. No teto aqui chama membrana tectorial. E na base aqui chama basilar, né? Membrana tectorial no teto, membrana da base basilar. E aqui, né? Se você olhar com um outro 3D, são várias fileiras, né? Várias, né? Então, eles são, no microscópio, eles aparecem assim, tá? Assim, de forma arranjada, meio como se fosse sobrancelha, tá? Então, aqui, desse jeito aqui. Qual a dimensão desse negócio? Ah, vamos ver. Descrição melhor. Então, o estribo transfere a força da membrana timpânica para o interno aqui da janela oval, né? A seção transversal tem os nomes aí, né? A ampliação dos órgãos de corte, perfeito. Essa membrana tectorial está na parte de transparente, mas ela não é transparente, né? E a eletromiografia de varredura por eletrônica, né? Tá? Então, estruturas abaixo da membrana tectorial, mas são essas células aqui um pouquinho aqui embaixo, né? Tá? Encostando na membrana, tá? Ela encosta na membrana, né? Células ciliadas, são como se fossem cílios mesmo, tá? Só que cílios em conjuntinhos não assim horizontais, mas eles são agrupados em capilares, tá? Então, aqui eu tenho, eu não, a ilustração esticou a cóclea, né? Que mais ou menos, tá? Ela tem 3 centímetros, tá? De 0 até 3 centímetros, né? E aqui a gente tem as frequências, chegam a ondas maiores, né? Chegam até o fundo aqui. E as ondas menores, elas atingem aqui a membrana logo no começo, né? Então, as ondas de frequência maior oscilam aqui, os cílios, né? Bem aqui no começo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Pela idade, né? Assim como pela idade a gente vai perdendo a luminotransparência e a função óptica né, do olho, pela idade também vai perdendo a função sensitiva da membrana da cóclea, né? Então, o que significa isso? A gente vai perdendo sempre o começo, né? Então, o começo é as altas frequências. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente não vai ouvindo outras frequências, né? Porque as primeiras que falham são as bem no comecinho, né? Tá? E aí vai, e, logicamente, as médias praticamente a gente não perde, né? Mas até a metade aqui a gente pode ir perdendo, tá? E, logicamente, também tomando muito remédio, né? Ou fumo, ou álcool, vai prejudicando a audição também, tá? Então, cada lugar da membrana é mais ou menos mais sensível a uma certa frequência, tá? Então, isso daqui é uma animação, vou ver se vocês vejam e ouvem, né?
ok, isso é um modelo, né? Mas é um modelo de Cochran, né? A gente fala, né? Não, o pessoal fez esse modelo, né? Tá bom. Então, as ondas, né? Então, conforme frequências mais agudas estão oscilando aqui na cóclea no começo e as mais graves chegam até o final, tá? Então, a cabeça dela está na frequências altas e o ápice dela, não, então o pé dela, né? Pé nas altas e a cabeça nas baixas, tá? Então a gente chama isso aqui de escala timpânica, né? Perdão, escala timpânica a parte de baixo e escala vestibular a parte de cima. Então é porque a onda, ela é uma onda, como que chama? Estacionária, uma onda estacionária. Então é a junção do som que passa por cima e bate e volta. Então isso cria uma onda estacionária, tá bom? Então que pontos que respondem a frequências altas estão na base da membrana, pontos que respondem a frequências baixas estão no ápice da membrana. Aqui está errado, tá? Estão no ápice da membrana. Chama-se mapeamento topográfico, tá? Ou tonotópico, né? Tonotopia ou topográfico, tá? Topográfico que depende da posição e ou chamado de tonotopia, tá? Mesma, mapeamento topográfico ou tonotopia. Então, tá aqui, fruto daquela animação no MATLAB, né? Isso aqui foi tirado no MATLAB. Frequências sonoras de 8K estão vibrando aqui né? Por exemplo, um pouco antes dos 5 milímetros da membrana. E frequências de 400 Hz estão quase do 11 milímetros, né? Ok? A membrana tem mais ou menos 30 milímetros, né? Mais ou menos, tá? Então, como eu falei, né? A parte de cima e a parte de baixo, vestíbulo, escala vestíbula e escala timpânica, né? Então, onda refletida, onda que vai e onda que volta, vira uma onda estacionária, né? E aqui dentro tá os líquidos, né? Perilinfa, endolinfa, né? Tá bom? Que na verdade é água, cloreto de sódio e potássio, né? Esses três, por isso que chama de sais, né? Então, os sais são importantes para dar o equilíbrio dentro do tímpano, né? Da membrana, da cóclea, perdão, e a cóclea, o escape dela é o labirinto, né? Então, o equilíbrio é dado por esses três sais, né? Então, aqui, né, pessoal, tem uma representação já, aquela era estilizada ou simulada, e aqui é medição mesmo, tá? A medição da membrana basilar pela intensidade sonora em SPL. SPL é nível de pressão sonora, tá? dBSPL é nível de pressão sonora. Esse negócio aqui, né, frequências mais altas têm menor largura de banda aqui, o pico maior. Frequências mais baixas têm uma largura de banda maior e um pico menor. Então, a gente chama de o índice de mérito, que é a frequência e o pico, né? Dividido pela largura de banda, o filtro, ele é constante, tá? Então, a relação Q, índice de mérito, pelo ΔF da largura de banda, ela é constante. Essa é uma característica aqui da análise em frequência que é feita na membrana basilar, tá? E aqui, pelo MEV, né? O MEV, então aqui está 1 micrômetro, né? Então você tem aqui em 1 micrômetro mais ou menos 3, né? Cílios, tá? Então, 200 nanômetros, né? Mais ou menos a espessura de um cílio, tá? Aqui tem dezenas de cílios, né? Tá, mas sei lá, 3 micrômetros aqui e dezenas de cílios, né? Tá bom? Essa imagem do MEV, né? É verde? Acho que não, mas o MEV dá uma cor aí, né? É elétron? Cor de elétron. Antigamente ele falava que o elétron é azul ou verde, né? Mas hoje em dia é uma brincadeira. Assim. Bom, isso também era brincadeira, né? Então aqui, movimento vertical das membranas, no fundo é que aqui as membranas elas chacoalham um pouco, tá?
Não vou entrar muito detalhe nisso, né? Deixa eu ver se tem algum detalhe. Isso aqui é só detalhe, né? Então, vou passar. Implante coclear, né? Então, o que é implante coclear, né, pessoal? É quando a cóclea mais ou menos está funcionando, né? E o sistema nervoso não está por alguma razão, né? Foi uma doença, foi um remédio, ou misto dos dois, né? Então, se faz uma junção com fibra ótica, né? Essas coisas assim, para. Não, perdão. O implante coclear é o seguinte: a cóclea, né? Se faz uma cóclea artificial e se substitui tudo, porque de fato não dá para você ficar soldando na cóclea. Então você põe uma cóclea inteira, né? Artificial, o tamanho dela também, e faz a operação e tira a natural e coloca a cóclea artificial, tá? Então, eu, uma época, estudei bastante esse negócio aí, mas acabei não trabalhando nesse negócio aí. Mas eu, na USP, eu estudei bastante esse negócio aí. Então, aí tá o jeito de fazer e tal, né? E o eletrodo. Então, eu comentei. Alguns, vocês têm alguém da bio, mas às vezes a gente dá aula para pessoa da biomédica, então o pessoal gosta dessas coisas aqui, né? Isso sim. Aqui, né? Então, para a gente tem os três estágios, não, etapa, não, três ciclos das células ciliadas, tá? Então, despolarização, hiperpolarização e repolarização. Então, tudo quem é o íon ativo aqui é o potássio, tá? Então, estereocílios, que são esses, a parte, o cílio está aqui, e o estereocílio é o que mexe, tá? Basicamente isso. Estende-se para dentro da endofila, que possui alta concentração de potássio e um potencial inativo de 80 milivolts, tá? Por isso que tem dois líquidos, para dar essa diferença. É um eletrodo, é uma pequena bateriazinha líquida, né? Tá? Então, despolarização. Quando o feixe de estereociclo se desloca-se, entra mais potássio do que sai, tá? Hiperpolarização. Então, entrada e refluxo, né? Então, quando não entra potássio, né? Então, é como se fosse maré, né? Entra potássio, sai e não entra, tá? 3, potencial de repouso e fluxo, aqui sai, né? Então, entra, estabiliza e sai, tá? Então, despolarização quando entra, hiperpolarização quando está estático, ou equilíbrio, e repolarização quando sai potássio, né? Estas bases iônicas geram senoides. Então, quem faz a conversão ou gerar eletricidade é esse negócio aí. É esse chacoalhar dos líquidos, tá? Nos cílios, né? Junto com os cílios, tá? Então, esta descarguinha, ela é captada e enviada para os nervos, né? E aos axônios. Então, gera essa meio ciclo de senoide aqui, tá? Ou algum tipo, perdão, aquilo lá é no tempo, aqui é na frequência. Então, o que é isso, né? É, no, no sistema nervoso aqui, na captação, é feita uma modulação, uma transdução de modulação P, quantidade de pulsos, tá? Então, aqui, ó, tem intensidade, mas é mais quantidade de pulsos, né? E a variação da quantidade de pulsos gera essa coisa sobe e desce, tá? Gera sobe e desce, não, gera o sinal variante, tá? Então, a quantidade de pulsos gera o sinal variante. Aqui está como senoide, mas não é senoide. Aqui é só uma representação estranha aqui, né? Se fosse senoide, mas é o disparo aqui é bem irregular, né? Que é um livro de biologia, né? Tá? Então, mas o importante essa aqui é uma medição, né, famosa,
Fletcher-Bunz, Peterson talvez tenha medido isso, né? Frequências mais altas têm uma banda menor. Frequências mais baixas têm uma banda maior, tá? De resposta. Essa é a ideia do Q constante de novo, né? Ok. Podia ter lido, né? Curva de sintonia de frequências, né, de 6 axiões. Então, aqui mapeou, né? Então, aqui, ó, alta frequência bem no comecinho, vai subindo, médias e até baixa frequência, né? Então, ó, cada curva representa o nível mínimo de som necessário. Tá? Então, o disparo, né? O ponto mais baixo do gráfico é a intensidade de som mais fraca. Então, aqui, quanto mais para baixo, menos intensidade tem, né? Frequência nesse ponto é chamada de frequência característica, a frequência do pico aqui, tá? O pico de som. Então, aqui seria a sensibilidade a cada frequência, né? Tá? As curvas de sintonia de frequência dos axônios são sobrepostas e alinhadas. Um detalhe. Padrão de resposta mostra a resposta ao estímulo. Ah, não. Então, aqui, eu falei ao contrário, né? Foi de cabeça, então eu falei ao contrário. Então, aqui o experimento é o seguinte. Gerou-se uma senoide de 260 Hz por 50 milissegundos. Né? Então, o som externo acústico era esse padrão aqui. Aqui é a resposta medida nesses 6 pontos da membrana basilar. Como é que fazem isso? Provavelmente com cobaia, tipo gato, né? Provavelmente, mas eu não tenho certeza que russo, numa época, ele andou fazendo uma experiência com gente mesmo. Então, eu não vou meter minha mão no fogo, não, tá? Mas o pessoal disse que era com gato, né, no começo. Então, aqui estão as curvas A, em cima, psicoperceptivas, e embaixo, as de sintonia neuronais. Então, células ciliares respondem a frequências diferentes, que possibilitam a ocorrência de respostas diferentes na membrana basilar. Então, basicamente é dizendo o quê, né? Se você faz um estímulo variável aqui de frequência, né? Amplitude de frequência, gera um estímulo variável também na parte perceptiva. É mais ou menos linear. Tá? A percepção, a variação é mais ou menos linear. Tá? Porém, se você for olhar aqui, sempre ela tem um formato triangular. Tá? Então, o que é importante nesses estudos é que, de alguma forma, gaussiano invertido, né, um triangular, é uma coisa boa para modelar frequências de percepção, tá? Porque o sistema humano ou animal parecido com o humano responde assim, né? Então, esse é o detalhe que eu comentei, tá? Aqui também de novo, né? Modelar sugerido, vamos lá. Motivação para análise de tempo e frequência por banco de filtros de aspecto quase triangular, com o fator Q, ΔF constante. Não linearidade na sensibilidade e percepção de intensidade sonora. Porque a ideia tá vendo aqui, ó? Esse mínimo perceptível, ele não é constante, ele vai variando com a frequência, tá? E modelo de log, então, ele é log na intensidade, e aqui, né? E log na frequência também. Aqui já está em log, né? Que não parece, mas tá. E aqui também está em log, tá, pessoal? Aqui 1000 e 2000, até a escala está diferente. Então, chama de log, né? Logaritmo na frequência e logaritmo na intensidade também. De log, né? Então, pergunta, né, de ensino médio, né? Professor, para que serve o logaritmo? Para som, com certeza. Tanto na intensidade quanto na frequência, tudo no som é logaritmo, né? Tá? Na verdade, é log, né? De log, né? Então, mas ele é não linear. O que significa isso? Se eu tiver uma intensidade sonora, por exemplo, de 20, né? Pressão sonora 20, aqui, ó, curva terceira aqui, dependendo da frequência, eu percebo ela diferente. Então, de novo, né, na faixa entre 700 e 7.000 Hz, né? É a melhor sensibilidade. Então, na voz humana,
a gente percebe a pressão sonora melhor, tá? Então, logicamente, se for muito alto, não, né? Muito alto a gente não percebe, porque o tímpano, o sistema externo, ele blinda, né? A gente, né? Mas protege. Então, essas curvas aqui mostram que a percepção é não linear com a frequência e a janela de menor percepção é a da voz humana, né? Curvas de equal loudness de Flatt-Munster, né? Tá? Okay. E aqui, alguns... Então, a definição, né? A gente fala voz está som, né? Mas está concentrado na faixa entre 150 Hz até mais ou menos 6, 7 kHz, no máximo 7 kHz. Tá? A voz está nessa faixa aqui. E a intensidade dela vai mais ou menos entre 40 decibéis sonoros até no máximo 80 decibéis sonoros. Vai gritando mesmo, tá? Então, essa faixa aqui é xadrez, né? A faixa listada é a música, o áudio. O áudio, ele a gente percebe áudio, música em menor intensidade e maior, tanto para baixo quanto para cima, a gente tem um range maior. A faixa dinâmica da música é maior. E também a gente percebe música desde mais ou menos 20, 30 Hz, tá? E até 10 kHz, 12 kHz, tem gente que ouve 12 kHz da música, né? Violino e tal, né? 12 kHz. Então, ó, a música, ela tem uma faixa dinâmica maior e tem uma faixa espectral maior também. Voz é mais restrito. Acima de 100 decibéis, né? A gente chama de risco de perfurar o tímpano, né? E acima de 120 decibéis pode matar, porque perfura o tímpano e desequilibra tanto o sistema auditivo que pode causar dano cerebral ou até matar, tá? Então, a pessoa morre por som demais, né? Mas tem que ter protetor sonoro, né? E aqui, o limiar, né? Abaixo, a frequência de percepção, né? Abaixo de uma certa frequência, intensidade, em cada frequência, esse limiar aqui é o que a gente não percebe som nenhum, tá? É o limiar de quietude, né? Tá bom? Aqui tem uma outra curvinha, que é uma curva de... em áudio, não sei se vai dar tempo de ver isso, né? Mas é uma calibração que a gente faz, tá? É a ponderação A que a gente fala. Mas a gente não vai dar, não vai dar tempo de ver isso. Então, aqui está o limiar médio, lá é um limiar geral, né? Aqui a gente pegou uma curva, né? Que foi nas 90, Zicker, né? Fez uma menor nível sonoro percebido na média de várias pessoas, tá? Então tem essa curva aqui, curva não, esses pontos, né? Tá bom? Para várias pessoas, né? E eu tinha um slide aqui, acho que é outro slide, mas aí tem um fit de curva, tá? Tem um slide de modelagem, faz um fit aqui dessa curva média aqui. Logicamente tem, professor, mas meu, é, meu, os meus limiares estavam diferentes. Não, é que é uma média, né? Então, tudo bem? Então, uma média. E, logicamente, as pessoas, biologicamente, e até por vivência, né? Por exemplo, ficar ouvindo muito pesado aqui, ou muito agudo, ou muito alto o som, né? Então, vai dando diferença, né? Tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem dois tipos de mascaramento aqui, tá? Máscara, o que que é? Máscara é fechar mesmo. Se fosse em parte de visão, é você não ver, né? Então, na audição, é você não ouvir. Então, mascarar. Então, em frequência, o vermelho aqui, tá? Então, se eu tenho um sinal aqui, uma certa frequência, né? Se eu tenho um outro som de menor intensidade, porém uma faixa de frequência maior, ele pode mascarar aquele sinal lá, tá? Então, não é nenhuma interferência, é mascaramento, a gente fala, né? Interferência é quando você joga um sinal bem em cima dele mesmo, né? Tá? Uma senoide aqui, né? Por exemplo, não, um sinal bem em cima, você não ouve o que está falando, porque a intensidade dela sobrepõe a anterior. Aqui o mascaramento é que
você só ouve o som mascarado e o sinal fica encoberto, tá? E no tempo, a gente tem dois mascaramentos muito estranhos, né? Mas é mascaramento posterior e anterior. Vamos lá, o anterior é mais simples. Você tem o seu sinal, perdão, aqui é o mais simples, né? Esse aqui, então, é anterior. Então, você dá um sinal por um certo intervalo de tempo, e aí você fica, a memória dele processando, e você acaba não ouvindo o sinal logo em seguida, tá? Porém, existe o mascaramento anterior também, que é o seguinte: se você toca um sinal e menos de 100 milissegundos depois você toca um outro tom, logicamente ele tem uma frequência e um tempo, perdão, um tempo e uma amplitude mínima de duração, encobre o anterior, porque existe um atraso de processamento aqui no sistema, e tanto perceptível direita-esquerda, quanto internamente de caminho, que na hora que você faz a captação do som, né, a análise da captação, o som depois encobre o anterior. Tá? Isso é mais estranho, mas acontece, né? Tá bom? E aqui, pessoal, para fechar esse slide aqui, estamos no tempo, né? Então, aqui, antigamente a gente pedia uma lista grande mesmo, então, mas percebi que está muito grande, mas a gente vai fazer assim, ó. Todos os slides dessa fase tem, dessa parte do curso, tem exercícios. Então, aqui, não é que a gente maltrata, é que os alunos falavam, professor, a gente tem muita matéria, não dá para só fazer umas questões para a gente fixar. Então, a pedido dos alunos, fez questão de fixação aí, né? E a gente pedia para entregar algumas. Que tinha uma lista maior e ia sair um resumido dela. Aqui, pessoal, vou fazer assim, ó. Todo slide vai ter exercícios. Então, vocês vão pegar 2 exercícios de cada slide, né? Tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos escolher agora, dá uma olhada aí, dá uma olhada nos 7 questões, né? Vamos escolher agora, ao vivo e a cores, qual questão que é obrigatório vocês entregarem. E aí vocês, cada equipe escolhe um dessa lista aí. Um obrigatório e um opcional, tá? Opcional não, que escolhe, né? Vamos ver qual é a... Dê uma lida aí nas 7 questões, né? E quem já votou, pode votar no chat aqui qual a questão que quer, acha que vai querer, a gente vai votar como obrigatória, tá? Um voto na 2. 2 também. 2. Quantos temos aqui? Temos 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5 já ganhou. Então, tá bom. Então, a questão obrigatória ficou sendo a 2, tá? E aí, cada grupo escolhe uma questão para entregar. Tá bom? No seminário, se alguém for dar seminário disso, pode usar isso aí. Não pode usar a obrigatória que a gente colocou aqui, tá? Então, pode fazer outras questões, né? Menos a obrigatória, que, né? Tudo bem? Essa regra é essa. Então, quem for fazer uma questão aí para o seminário, pode até copiar basear nessas aqui, mas não pode escolher a obrigatória que já foi pedida na lista que eu estou pedindo, tá? Vou fazer só mais uma lista, né? Então, terá 10 exercícios, né? Metade obrigatório e metade vocês escolhendo. Um só por slide. Tá bom? Tá claro isso não? Professor, você pode explicar de novo? Então, nesse slide a gente só vai precisar fazer a questão 2? Não, e mais uma. Serão 10 questões, né? Uma da lista. Uma a gente escolheu agora, você escolheu a questão 2, certo? Aí cada grupo escolhe mais uma. Só isso. Uhum. Cada grupo. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Tá bom? E vai juntar, são 5 aulas, né? Não, são 4 aulas, mas é que essa aula aqui tem 2 slides. Tá bom? Tudo certo. Beleza. Então, eu vou colocar aqui agora, pessoal, o outro slide, que é o da... Esse slide aqui a gente vai fazer equivalente, né? O córtex auditivo e a modelagem desse nosso processamento que a gente fez até agora, né? Vamos lá. Então, sumário, né? Então, o córtex, vamos dar um review do córtex. Review não, primeira vez, né? Acho que a gente viu o córtex visual, então, o córtex auditivo, as etapas do... Uma modelagem, então, são várias. Uma modelagem mais grosso, né?
depois processamento do córtex auditivo, a modelagem cognitiva, perceptiva, análise por síntese e algumas aplicações, tá? De modelos, né? Tá bom? Vamos lá. Então, como a gente chegou a ver, a organização tonotópica paralela é que o sistema auditivo responde setorialmente, né? Então, a cóclea tem, por região dela, geométrica, responde a frequências diferentes, a membrana basilar. E quando ela vira sinal elétrico, né? Sinal neurotransmissível, ele é tudo em paralelo, né? Tá? Então, no hemisfério direito e no hemisfério esquerdo do cérebro, porque o sinal é redundante. Redundante também com essa diferença espacial para dar a ideia da localização espacial, né? E o som estéreo, na verdade, né? Som estéreo, assim como eu falei na parte de vídeo, né? Ou imagem, é som geral, né? Não é só direita e esquerda. Som estéreo é geral, né? A gente fala, né? Estéreo é geral, né? Não é direita e esquerda. Né? A gente aqui, por simplificação e até por cópia do sistema humano, o geral nosso fica reduzido a canal direito e canal esquerdo, mas o som estéreo é geral, né? Altamente redundante, né? Em várias etapas do sistema neuronal, tonotópico, por causa da proteção de que a gente possa ter até problema de contusão, doença, velhice e tal, e aí por fisioterapia você pode ir recuperando, né? Tá? Então, o caminho auditivo é ascendente. Então, os sinais vêm, né, dos nervos ópticos direito e esquerdo, tá? Eles se juntam primeiro aqui, né? No bulbo raquidiano, né? Que seria mais ou menos nessa altura aqui, tá? Depois tem o sistema mesencéfalo, que é no meio do cérebro, lógico. E tem aqui um superior, que é no tálamo, né? Tá? E aqui tem o córtex auditivo direito e o córtex auditivo esquerdo. Então, o que tem na estrutura direita tem na estrutura esquerda. E ele sempre, ele vai dividindo, tá? Ele tem dividido, não, ele interliga-se de alguma forma. Então, no fundo é o seguinte, o sistema direito recebe algo do esquerdo e o esquerdo recebe algo do direito, né? Com aquela ideia de que existe sempre uma redundância, né? Tá? Não é só direita e esquerda, mas é sempre um caminho duplo em todas as vias, né? Tá? Então, aqui o sulco lateral, na parte frontal inferior, parte 2, lobo temporal, né? Que é as coisas que acontecem, sons antes e depois, no tempo, né? Então, inferior. E o córtex auditivo, que faz análise de tempo e frequência, é na parte encefálica mesmo, na massa cinzenta, né? Cinzenta clara, tá? Não é cinzenta escura, não. Núcleos integradores. Aí eu vou ler, pessoal, porque eu não lembro esses detalhes todos, né? Então, peço perdão para ler, né? Desculpa, mas eu deveria saber, mas como eu falei, estudei isso há muito tempo atrás. Ninguém de vocês era nascido, com certeza, tá? Então, não lembro mais os detalhes. Né? O primeiro ser integrador comum à via primária é formado pelos núcleos cocleares, bulbo raquidiano. O segundo ser integrador é complexo olivar superior, né? Também no bulbo raquidiano, tá? A maioria das fibras auditivas faz sinapse. Então, o que é isso aqui? Então, tem que tomar cuidado com a parte elétrica, né? Ou, na verdade, a parte de conexão, né? Os sais, de novo, os sais fazem diferença nas sinapses, né? Tá? Principalmente o potássio, né? Tá? Professor, quem não come banana, não tinha uma coisa de cenoura para enxergar, né? Então, se vale aqui a dica, banana e água é para ouvir, tá? Porque potássio e líquido, né? Água, né? Para irrigar o cérebro, né? Tá? O terceiro, pelas sinapses, né? O terceiro centro integrador é o colículo inferior, né? Mesoencéfalo. Desempenha. Então, o colículo inferior é o que faz a integração, ou na verdade a diferenciação, né? Porque integração é soma e diferenciação é subtração. Então, a diferença de fase entre o lado
direito e o lado esquerdo é dado no colículo inferior. Então, a localização da fonte sonora vem por aí, tá? Quarto e último centro integrador, no córtex, é o corpo geniculado medial, né? No tálamo, lá em cima já, tá? Então, é integração. Então, a diferenciação é inferior, né? E a integração, por exemplo, né? Eu estou correndo, a visão, a percepção, vento, né? A integração dos sentidos vai no tálamo, tá? Cortes transversais. Ilustração, tá? Então, uma ilustração, vamos percorrer aqui. Então, aqui tem uma cóclea, né? A gente tem duas cócleas, né? Cóclea direita e cóclea esquerda, certo? Então, a cóclea, ela divide o som em dois caminhos, sempre, né? Dois caminhos, tá? Então, o que está na esquerda vai estar na direita também, né? Então, redundante, né? Então, a gente tem a oliva superior que faz essa primeira conexão, o limnisco lateral é o fibra, né? O colículo inferior que faz a diferenciação, né? E aqui o geniculado medial que tem a percepção, né? Tá? Que é o tálamo, tá bom? Ok. Então, vamos ver aqui a redundância, né? Então, na verdade, deixa eu ver aqui. Então, vamos só pegar esse artigo aqui, vamos pegar só, né? Cruzamento binaural. Binaural são as duas orelhas, tá? Então, tem três funções. Localização da fonte sonora, como eu falei, pela diferenciação. Integração dos sentidos, aqui, né? Tá? Aqui, mais a parte de cima, que é visão, tato, a coisa óssea, né? Tá? Segmentação de fonemas, tá? Segmentação de fonemas. Então, os fonemas, eles têm ondas cerebrais curtas e longas, tá? Então, curtas é dos fonemas e longas das palavras. Então, a gente percebe, então, pessoas que têm dificuldade de quebrar os fonemas é disfunção cerebral, tá? Não é só auditiva. Então, pode ter disfunção cerebral também, tá? Funcionalidade. Então, peço desculpas, mas o slide está partido, né? Então, o núcleo coclear, origem dos padrões de respostas básicos e paralelismo da informação, né? Direito e esquerda. Complexo olivário, né? Tempo de resposta pela localização, né? Basicamente, localização. Na verdade, é o seguinte, o reflexo, né? Se a gente vem antigamente, né? Um animal predador, e a gente tem que pensar quem é, você morreu já, tá? Então, o complexo olivário, quando tem sons que são de origem, que a gente detecta como perigosos, já aumenta a adrenalina, sem pensar. Então, existe um processamento anterior, né? Que é o tempo de resposta, que é equivalente ao reflexo, né? Que tem a ver com a sobrevivência da espécie, né? Então, os núcleos laterais é para diferenciação bioquímica, estabilidade, eu acho, né? Então, o colículo inferior, a junção, a diferenciação e a junção de sistemas multissensoriais, né? O corpo geniculado medial é a modulação. A modulação é que tem a ver com a separação entre fonemas e palavras, né? E a córtex auditivo, ele tem a ver com o significado dos sons. Então, fonemas e palavras, mas agora, como é que eu, né, faço, por exemplo, né, controle, né? Água, né? Certo? Ou Pikachu, né? Então, as diferenças entre né? Se o Pikachu fosse um predador, né? Por exemplo, né? Então, essas coisas, a interpretação entre o som e a onda cerebral que é gerada, né? Tá? Então,
controle, água, predador, né? Então, na verdade, não o predador, mas o som elétrico que ele geraria, né? Essa diferenciação é o sistema córtex auditivo, tá? Depois, puxa, professor, o senhor não falou que o Pikachu era seu animalzinho, seu avatar? Sim, aí já não é mais audição, já aí é cognição, tá? Tá bom? Mas a audição, córtex auditivo, ele fala de coisas que são externas, né? Tanto faz, um controle, me parece, né? Água, que é para sobrevivência, é mais para alimentação, uma função, ou, né? Água, né? E preservação seria o bicho que vai me atacar, entendeu? Então, essa diferenciação básica entre estruturas é auditiva e não cognitiva, e não cerebral cognitiva, tá? Tá bom? E aqui uma questão de processamento tempo, atraso, né? Então, olha só, pessoal. Aqui a gente tem vários tipos de neurônio, né? Os nomes aqui, tá? São tipos de neurônios que existem nas estruturas cerebrais. E eu tenho aqui tempo de resposta. Entre o som chegar, já elétrico aqui, e ele chegar no tálamo, né? 9,2 milissegundos. Professor, então, será que dá para me responder auditivamente, né? Então, inclusive tem esse teste, né? Um corredor de 100 metros, né? De prova aí, né? Então, se o cara percebe, esse cara aí queimou, né? E foi proposital, porque se é acima, né? 0,7, não tem 7 milissegundos de reação, tá? Então, o normal é 10 milissegundos para uma primeira reação entre som, porque 9 milissegundos é o tempo do sinal chegar, né? Tá? Biologicamente falando, né? Tá? Então, aqui os tipos de neurônios. Então, a gente tem alguns tipos, né? Então, o nome dele. Então, o gigante, que é grande, né? Uma piramidal, que ele parece uma pirâmide, tem uma estrela, né? Tem um octopus, que ele parece um polvo, né? E assim por diante. Então, cada neurônio, tá? Tem um tipo de função, na verdade, tem um tipo de resposta diferente no córtex auditivo, né? Então, olha só, as funções de resposta variam entre um esquema desse aqui que dá uma curva de resposta elétrica desse tipo aqui, isso aqui é uma frequência e aqui é em tempo, né? Seria a curva de resposta e frequência e o equivalente de Fourier dela, né? Tá? Não é isso, mas entender isso, né? Tipo Chopper, o multipolar aqui, o ligado desligado, né? O pause, ele dá negócio, dá uns tiques aqui, o encorpado, build-up aqui, né? E o inibitório, que praticamente não teve, né? Tá? Então, os A, B, C, D e E é o tipo de neurônio, né? Então, se eu não me engano, o E a gente vai olhar com mais calma aqui. Em algum lugar a gente vai olhar, mas existem neurônios, tá? Então, no fundo é o seguinte, neurônios complicados ou cheio de ações, cheio de geometria diferente, é para função complicada. Neurônio mais simples, um neurônio só, né? Um neurônio de um axônio só, né? É para, por exemplo, localização sonora. Então, não precisa sofisticar muito. Não precisa de um neurônio super sofisticado para localizar a fonte sonora, tá? Tudo bem? Agora, para percepção, para junção de sentidos, para identificar se é um animal, predador, é neurônio mais complicado. Neurônio simples, funções simples. Neurônios, geometria e ligações complicadas para funções complicadas, né? Bilateralidade. Então, o início do processamento da percepção sonora é a localização da fonte sonora, que é dado aqui, né, bem aqui, ó, bem aqui no colículo inferior. O colículo inferior, então, ele consegue. Por quê? Por uma questão de sobrevivência, pessoal. Então, onde vem, né? Onde vem o predador, ou o contrário, onde que está a minha presa, né? Eu tenho que reagir rápido a esse negócio aí, né? E aqui, então, é um processamento na oliva superior medial, né? Então, que a gente consegue distinguir. Então, uma coisa é a reação que eu tenho que ter a virar a cabeça para direcionar o som, né? Que é muito rápido. Agora, e para mim analisar o som? Então, professor,
será que eu só consigo fazer análise de som com diferença aqui do delay, né? Não, não. A gente tem uma sensibilidade à fase mais precisa do que essa diferença de fase do som, né? 240 pelo 20 centímetros aqui. É só isso? Não. Porque a gente tem uma rede de neurônios, né? A, B, C, não, neurônio E, tá? Neurônio E, tá bom? Neurônios tipo E, né? Tá bom? E você tem fatias, paralelismo deles, né? Tá bom? Então, esse fatiamento de tipos de neurônio E, né? Que estão como se dizem, paralelos, né? Configuração paralela, dá a resolução não é só a diferença entre a cóclea direita e a cóclea esquerda. Como eu tenho uma rede de neurônios, né? A processamento interneuronal ou intercoclear é esta daqui, tá, pessoal? Então, é a rede de atraso dividido pela distância, atraso entre neurônios. Então, é intraneuronal. É um processamento, uma resolução intraneuronal. Então, a gente tem uma resolução de tempo e frequência maior do que a distância daria aqui, acústica, porque a gente tem uma rede de atraso aqui dentro. Tá bom? Legal, né? Bem legal. 10 microsegundos, né? Então, se eu tenho, né, milissegundos de processamento, né, da chegada do som até o tálamo, né? Mas eu tenho uma resolução de microsegundos, né? 100 vezes menor, por causa do paralelismo entre os neurônios, da rede de neurônios, tá? Então, aqui, né, deixa eu, vamos, então, não vou seguir nada, né? Então, aqui, né, neurônios do nível superior, então não esquece um pouco isso, isso aqui é um detalhe, de novo, para baixo, pessoal da bio, né, tá, biomédica e tal, né? Então, vamos passar para esse slide aqui, que fala das áreas do cérebro, porque a membrana basilar da cóclea tem uma análise diferenciada. O cérebro também tem uma diferenciação, não pelas frequências, mas pela funcionalidade dos sons, tá? Ou, na verdade, aqui a gente não fala funcionalidade, mas categorização sonora. Vamos lá, né? Então, olha só. O córtex primário analisa todos os sons, chama de A1. O córtex secundário, basicamente, pela junção de ondas aí que a gente vai ver temporais, ele quebra fonemas, tá? E a área de Wenck, né? Ela é uma região meio grande aqui, ou na verdade algumas regiões, tá? Aqui, ó, aqui, direita e esquerda, ela faz a compreensão da voz. Aqui está falando que é do hemisfério esquerdo, mas eu já vi gente, já vi gente falando que tem uma coisa de segunda língua, né? Tá? Língua nativa, uma coisa assim, tá? Então, por isso que se fala que essas coisas se ativam melhor quando o cérebro está se formando, né? Tá? Então, parece que uma pessoa adulta é de um lado esquerdo, mas criancinha, desde estimulada, né? Alguns fazem até coisa de estímulo na barriga, né? Parece que é isso. Mas criancinhas que aprendem duas línguas, assim, 3 anos, 4 anos, forma a dupla área de Wenck, tá? Pelo que eu vou falar. Esse artigo aqui era de pessoal de bio, não era pessoal de fono, tá? E nem do pessoal de neurociência, né? Esse aqui era um pessoal de bio, né? Tá? Vamos lá. Ok? Então, processamento auditivo aqui, modelagem. Vamos fazer agora... Tudo isso aqui é um pictórico, né? Vamos fazer os primeiros modelos nossos aqui. Alguma dúvida dessa parte inicial aqui dos características bioanatômicas aqui, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu só deixar aqui, se eu acho aqui vocês. Perdi o chat. Alguma dúvida sobre...
funcional. Beleza. Então, agora os modelos, tá? Então, baseado no funcionamento bioneuronal, né? A gente tem cócoras artificiais em silício. Então, para quê? Né? Para coisa de pifou o seguinte, ficou doente, teve um acidente, né? Tá? Má formação biológica, tá? E degradação de função auditiva e reabilitação, né? Então, na verdade, essa aqui, ele só aproveita as características sistema. Na verdade, ele tenta fazer exatamente, porque vai tentar substituir uma região do sistema auditivo, concretamente, provavelmente maior é a cóclea, né, tá? Para substituição, né? Então, ele é bioinspirado, a gente fala, né? Então, aqui tem vários modelos de cóclea, tá bom? Não é que tem vários. Basicamente, usa essa coisa da membrana basilar, né? E tenta fazer em silício, com filtros, tá? E redes de atraso, modelos 1D da cóclea, 2D da cóclea. Então, qual é o problema de modelos muito complicados? Ele pifa mais fácil, né? Modelos mais simples, analisa menos sons, mas dura mais. Pifa menos. Modelos mais complicados, analisa mais coisas, mas pifa mais, tá? Tá bom? Modelo efetivo, né, da audição. Então, os blocos básicos que tem que ter, né? Então, eu tenho que ter dois, canal direito e canal esquerdo, certo? Eu tenho que ter um sistema de filtro em banco de filtros, que é triangular, né? E seletividade Q sobre ΔF constante. Uma compressão envelope pela amplitude, que é logarítmica, né? Uma modulação no filtro de bancos, porque ela não é linear na frequência, tá? Ela tem um mascaramento, a gente fala, a gente já viu isso. E tem um sistema de... Então, aqui tem um sistema de... alguém ouve apito? Alguém ouve quando vai... Bom, alguém ouve apitar o ouvido? Ninguém ouve apitar o ouvido aqui? Eu já ouvi algumas vezes. Opa, então é normal. Eu sempre. Ah, tá bom. Então você é Pelo menos. normal, tá? Você é normal. Então, toda vez que existe uma mudança do ar, né? Clima externo, e ou existe uma certa estafa, né? De mudança de cognição auditiva ou mudança do ritmo de som que a gente está ouvindo, né? Então, as duas coisas podem provocar um apitinho, tá? Por quê? Porque existe um sistema de ruído interno. Por quê, né, pessoal? Então, é o seguinte, ó. Isso aí da parte de acústica, né? Vou falar audioacústica. Se você ficar num ambiente sem barulho nenhum, você pode ficar doido, tá? Então, mesmo que não tenha, não, você tem que estar num lugar onde tem algum tipo de barulhinho, tá? Então, o câmara anecoica, som, você só pode ficar no máximo 20 minutos, né? A norma. Você pode ficar 30 minutos, mas aí você corre o risco de ficar meio doidinho, tá? O labirinto, você começa a ficar, não saber o horizonte mais, né? Começa a deitar, né? Ou pode até desmaiar mesmo, tá? Sentir náusea, né? Então, isso externo. Internamente, para ter sempre essa coisa do equilíbrio de potássio, etc., tem que ter um ruído interno, né? E sim, os órgãos têm um ruído interno, né? Tá? Ósseo e tal. Então, esse ruído interno está aqui, ó. Está representado aqui nesse modelo aqui. Só que a gente tem que fazer uma calibração, né? Porque tem ruído externo e ruído interno, e os dois podem juntar e podem mexer com o sistema de audição. Então, você tem um sistema binaural de redução de ruído, mas algum ruído sempre tem que ter, né? Tá bom? E aqui, o sistema óptico agora vai a parte de processamento, que já não é mais auditivo, aqui já é processamento de áudio, né? Aqui é só o sistema auditivo, né? Tá bom? Funções básicas do bloco, vamos explicar melhor aí, né?
Bloco de filtros, que é constante, que é data constante. Bloco envelope, sensibilidade variável, né? Esqueci de comentar isso. Então, é aquela curva de Fleck-Nielsen, né? Bloco de ruído, né? Modela a diferenças sinais processados, limiares, né? E, na verdade, o equilíbrio equilíbrio psicossomático nosso, tá? Tem a ver com o ruído. E esse ruído que a gente ouve é porque quebrou alguma coisa, então ele solta o ruído para dar aquela calibrada de novo, né? É uma calibrada de novo. Então não é uma coisa ruim. O sistema está se calibrando, né? Bloco modulação, então é para ver os fonemas e as palavras, né? Redução, o ruído binaural é para calibrar a coisa externa, né? E também é interna, mas basicamente é externa, né? E o processador depois é o processador, né? Tá? Aqui tem um exemplo efetivo, né? Do pessoal da holandês, ok? Né? Acho que é esse cara aqui, né? Ele tem um modelo de Cocker também, tá? Então, tem um sistema de mascaramento, tem um sistema de retificação, filtragem, tem um sistema de adaptação, filtros adaptativos aqui, sistema de ponderação de ruído, canal direito e canal esquerdo, e sinal de detecção, tá? Um exemplo, né? Então, estágios do modelo. Pré-processamento, na saída das áreas, são retificado, meia onda, é a modulação M, né? Filtro passa baixas, preserva a modulação do envoltório. Efeito de adaptação são modelos de eras de alimentação, então, filtros de atraso, tá? Então, sinal de baixa frequência e alta frequência, que é a questão do mascaramento frequencial e temporal. Ruído interno gaussiano, então, com ruído e sinal de máscara. Perfeito. E aqui, como eu tinha comentado aqui, o modelo de Terhart, né? Que é a curva em amplitude percebida em decibéis, que é esta curva de ajuste aqui. Esta curva de ajuste em frequência é essa daqui, ó. Tá bom? Então, aqui, ó, quando a pessoa é nova, tem essa, né, essa percepção aqui, 20 anos. Aos 40 anos está aqui, e aos 60 está aqui, tá bom? Vai piorando, né? Vai ficando mais simples o modelo, né? Tá bom? Pessoas novas têm uma percepção, uma alta frequência melhor, e as pessoas mais velhas vão perdendo essa percepção, né? Fundo é isso. Então, vamos ver aqui, estamos finalizando? Ainda não, ainda tem duas coisas, que é o processamento da... Como é que a voz especificamente é processada, né? Então, importância do processamento. O papel do córtex auditivo não é apenas representar a forma eficiente à entrada, mas também converter num código que pode ser comparado. Então, olha só, aqui, pessoal, já vamos fazer uma introdução a aulas mais avançadas, né, do curso, que é o modelo de análise por síntese. Então, o sistema auditivo faz um tipo de análise que depois ajuda na síntese. Então, o que quer dizer aqui, pessoal? Não ouve bem quem não fala bem. E não fala bem quem não ouve bem. Olha o que eu estou falando. Então, poxa, professor, quer dizer que para mim ouvir eu preciso falar? Sim. E para você falar, precisa ouvir também, tá? Então, mas falar bem para ouvir bem. Então, não adianta só falar ou só ouvir. Precisa ter o bem depois, tá? Vamos lá. Então, a gente fala que a estrutura fina, né? Estrutura fina, a voz tem... Perdão. A voz tem uma estrutura que não é grossa, mas é uma estrutura de passa baixa, tá? Que é essa aqui, ó, as amplitudes, tá bom? Isso aqui chama de envelope ou envoltório. A estrutura fina é esse chuviscadinho aqui no meu desenho, tá bom? Então, o envelope da voz é mais ou menos, ou menor do que 20 Hz, tá? Menor do que 20 Hz. Tem uns sons de envoltório que são menores do que 20 Hz. E a estrutura fina, que tem a ver com as pregas vocais, ela tem maior do que 50 Hz, tá bom? Então, que é essa parte de dentro da voz, né? F0. F0 é a frequência fundamental, tá? Que isso sim que tem a ver direto com
estrutura do meu trato vocal, né? Ou das minhas pregas vocais, né? F0, fundamental. E as formantes, tá, que são frequências, né? Que são a F1 está aqui, a F0 está aqui, a F1 está aqui, esse cinza maior aqui escuro, cinza segundo aqui e um terceiro cinza aqui, são as formantes. As formantes têm a ver com o meu trato vocal, tá? O jeito com que a minha boca é e como meus dentes são até de minha língua, tá? Então, a estrutura do F0 a estrutura das formantes junto com o F0 gera as vogais. A estrutura, né? Por exemplo, aqui tem uma vogal. A estrutura das minhas formantes, só as formantes, né? Elas são as consoantes, tá? Então, eu tenho sinais que têm alta intensidade, chama de sonoro, e sinais que têm baixa intensidade, chama de surdos. Tá? É isso. Então, aqui tenho sinal sonoro, voz, né? Aqui uma consoante que ela tem baixa intensidade, mas ela tem é isso daqui, tá? E transições de formantes que são transição de formantes é movimento da boca e da língua, tá? Basicamente isso. A é o vermelho análise temporal e B tempo frequência. Então, A1 e A2. Envelope da forma de onda abaixo de 20 Hz indica segmentação surda sonora e pausa, baixa energia entre as palavras, né? Intervalo entre palavras, né? Silêncio. Acima de 50 Hz, a estrutura fina são o pitch, que é a prega vocal, e especialmente aparece nos sons vocálicos fortes, não os vogais, tá? B, tempo frequência. Espectrograma. Então, aqui a gente vai ver essa ferramenta nas aulas aí, né? Então, mas o espectrograma que faz análise de tempo e frequência, tá? Que faz a fundamental F0, que é o chamado linha de pitch, que é a trajetória da F0, e as frequências ressonantes formantes. A faixa das consoantes, tá? É uma transição entre as próprias, né, boca formante e como, por exemplo, prosódia, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Né? Então, o poema tem um ritmo, né? E uma harmonia de como recitar. Então, isso se chama prosódia. Mas o inglês, a língua inglesa tem uma prosódia, o português do Brasil tem uma prosódia, o português de Portugal tem outra prosódia, o português do Nordeste tem uma prosódia, entendeu? Então, a prosódia é o jeito com que se fala o ritmo e o jeito com que você pronuncia os fonemas, tá? Isso. Algumas modulações, né, dessa análise, desses modelos a gente vai ver, tá? Então, tem modulação amplitude rápida, frequência lenta, mistas, a AM/FM e a AM/FM. Então, a AM/FM é a AM rápido com FM e a AM para FM lento, tá? E de fase. Então, aqui, ó, ondas gama. Ondas gama é modulação de 40 Hz, tá? Então, ela quebra, tá no meio entre fonemas e sílabas, tá? Fonemas e sílabas, 40 Hz. Ondas teta, modulação mais lenta. Então, é palavras. Então, existe toda uma controvérsia, né? Puxa, professor, mas por exemplo, eu fui alfabetizado no método silábico. E tem gente que fala que é errado, caminho suave. Que é errado, que tem que ter um modo fonêmico de alfabetização. Olha, pessoal. Eu quero dizer o seguinte, eu não sou da área de alfabetização. Eu sou pedagogo também, mas não sou da área de alfabetização, tá? Mas eu quero dizer assim, né? Tem gente que tem gente que silabicamente aprende melhor a ler e a escrever e a falar. Tem gente que é mais fonemicamente. Tem gente que é os dois. Então, eu só digo isso. Então, eu já peguei gente de tudo quanto é tipo aí, né? Eu não sou especialista em nenhum deles, né?
Mas por isso que eu coloquei no slide aqui, também o pessoal da Springer aí, né, que escreveu nesse livro aí, eles falam que serve tanto para fonemas quanto para sílabas. Porque é assim. Então, sem querer entrar em detalhes de como é a segmentação, né, da pessoa, ou do aprendizado da pessoa, né? É isso daí. Eu aprendi a ler e escrever e a falar no sistema silábico, tá? Caminho suave, cartilha caminho suave. Então, ondas teta são as palavras. As palavras são segmentadas em 4 Hz, mais ou menos, tá? Então, integração de ciclos gama gera teta, né? Onda gama é anterior, tá? E integração de ciclos gama gera ondas teta, né? Palavras são junção de sílabas, ou fonemas, né? Aí depende da vertente que você fala. 40 Hz e 4 Hz, tá? Diferenças entre o hemisfério direito e esquerdo. Então, não tinha comentado com vocês com tipo de neurônio, né? Então, aqui o neurônio piromeidal, né? Os neurônios tipo pirâmide se concentram mais no hemisfério direito do cérebro, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa que me ajuda. Não tem. Então, eu tenho que lembrar que eu não estou lembrado direito desse negócio aqui, né? Mas... Então, no fundo aqui é o seguinte, pessoal. É que o tipo de... vamos lá. O neurônio formato pirâmide, por isso chama de neurônio piramidal, ele é assimétrico, né? Se fosse simétrico, seria um quadrado. Também ele é assimétrico. Então, essa diferença de fase, ou diferença, não só de fase, diferença de interaural, a gente fala, diferença de tons intertonal, interaural, são os neurônios piramidais, tá? E eles estão localizados mais no lado direito do cérebro, exatamente. Então, a simetria gama-teta. Então, maior concentração de ondas gama no hemisfério esquerdo, maior concentração de ondas teta no hemisfério direito. Também tem a ver um pouco com a concentração de tipo de neurônio que estão lá, né? Então, basicamente, né? Silabicamente, ou fonemicamente, estou mais no hemisfério esquerdo e... Não, ao contrário, né? Silabicamente, estou mais no hemisfério direito e... Não, perdão, ao contrário. Gama é antes. Então, gama é antes. Silabicamente, estou mais no hemisfério esquerdo e, por palavra, no hemisfério direito. Tá? Por isso pode pesquisar, ou pode ver, né? Gente que tem câncer, então acidente, né? Batida, ela fala gaguejando. Então, por quê? Pode acontecer. Ou, como que chama aquela? Aneurisma cerebral, né? Então, a pessoa perde a fala por causa que deu problema no hemisfério, por exemplo, direito, né? Que não consegue fazer as palavras. Consegue só falar fonemas, mas não consegue falar palavras, tá? Pode ser problema do hemisfério, ou pode ser também a membrana que não está ligando bem os hemisférios, tá? Tudo bem? Logicamente, com fisioterapia pode recuperar, porque existe bifurcação do córtex nos dois hemisférios, tá? Por isso que existe lembra que a redundância de cada cóclea nos dois hemisférios, ramificação, para eventualmente, se existe uma anomalia, uma doença, uma dificuldade, né? Ou o que for, né? Um acidente, por fisioterapia pode, principalmente se é novo, né? Quando a pessoa é mais velha, existem outros mecanismos que estão complicados, né? Mas a pessoa nova consegue recuperar a fala, por exemplo, né? Se não totalmente, né? Não vai ser um poeta, não vai ser um cantor, não vai ser um ator, né? Um jornalista de rádio, mas vai conseguir se comunicar, tá? Modelo funcional, né? Então, as ondas, eu também não vou explicar muito detalhe aí, então, os modelos funcionais, assim como na visão, existem regiões do cérebro que respondem por exemplo, crianças com dificuldade de fala, né?
Então, pode ter sido uma doençazinha, né, no útero, ou na idade tenra da formação do cérebro, ela teve algum tipo de doencinha e tal, que atrasa um pouquinho, ou até dificulta o aprendizado de fala e de audição, porque, de novo, às vezes a gente fala errado porque não ouve direito, ou, ao contrário, não ouve direito, não... A gente fala errado porque não ouve direito. Ou então, não fala direito porque não... Não, como que é? Não fala direito porque não ouve direito. Ou não entende bem porque não fala bem. Então, a pessoa que tem dificuldade de formação, tá? Da sistema fonador, também acaba não ouvindo direito, porque ela não faz distinção bem da integração e diferenciação das palavras, tá? Não consegue fazer bem. Impressionante, mas é verdade. E aqui, então, está o nosso modelo, né? Um modelo, né? De análise por síntese. Então, olha só. Ondas, teta, gama e beta. Beta é mais rápida ainda, tá? Então, subfonemas, né? Plá, né? Plá. Plá tem o P, L e o A. Plá. Então, subfonema, é um fonema plá, mas tem 3 sons anteriores, né? Gli também. Glitch, né? Gli. Então, tem gente que tem dificuldade de distinguir isso. Tá aqui, tá no delta, beta, tá? Eu diria que é mais no delta. Então, aqui, teta, gama, delta, beta, caracterização de tipos de onda de partição. É feita uma análise espectrotemporal, como a gente tinha visto aqui na cóclea e tal, né? E aí você faz uma integração das funções temporais, psicotemporais, e as partes neuronais de frequência. Essas duas aqui se juntam numa verificação que é aqui, ó. Aqui, então, essa parte aqui é uma análise, tá? Então, o cérebro ajuda a fazer uma análise, vai fazendo uma quebra, um metrômetro, então vai quebrando as palavras para poder fazer, ó, aqui começou sílaba, aqui é o si, aqui é o lá e aqui é o ba, fez essa partição, tá? Essa quebra, essa segmentação. Porém, sílaba significa o quê? Ou essa palavra diferencia de silabo, né? Por exemplo, né? Sílaba e silabo. Ou xícara e abacaxi. Xícara e abacaxi, por exemplo, né? São coisas diferentes, mas tem o xi, né? Xícara e abacaxi. A ordem. Então, essa parte semântica e analítica, léxica, é uma parte que a gente vai guardando, né? E a segmentação e a sobreposição temporal são analisadas. Então, a segmentação e a sobreposição temporal e a junção, a ordem, né? A ordem temporal são analisadas. Então, a gente faz análise por aqui, 1, 2, 3 e AB, e a síntese, ela vai aqui no C, tá? Então, tem que ter uma análise léxica, né? Mas, professor, a gente verifica se é com X ou com CH e SS? Sim e não. Então, sim, porque os sons são os diferentes. CH diferente de X, tá? Os sons são diferentes. Mas essa diferenciação fina, ela é tanto acústica quanto funcional. Porque povos, por exemplo, na África, né? Na África, tem povos que não falam só para fora, falam para dentro. Né? Que macacos se comunicam. Puxa, não é só macaco. Bom, tem mais os macacos, né? Eles puxam, tá? Eles puxam o som. Então, tem povos africanos que é puxando também, sabe? Tem algumas línguas africanas que são puxando o som, tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa coisa é léxica, né? Então, muitos sons para eles não fazem sentido no sentido europeu, ocidental, né? Ou até oriental, né? Porque o mundo deles, né? Eu acho que eu comentei isso nas imagens, né? Que os esquimós, por exemplo, eles têm 7 ou 8 tipos de nomes para neve e gelo, né? E para um normal aqui, né? Da América do Sul, do Brasil, é gelo e neve, né?
Mas para eles lá tem um monte. Mesmo para o norte-americano, que não é da Alasca, para ele tem 3 ou 4, mas eles têm 8, né? Importa. A neve importa, a neve e o gelo importa para eles. Para um afro, né, um povo africano lá do meio da África, por exemplo, então esses sons são bons e outros tipos de sons, glee, né? Glitch, né? Por exemplo, glitch, né? Então glitch, acho que não faz, pode ser que não faça diferença, não tem significado. Então, eles não ouvem. Olha que interessante. Mesmo a gente, né? Então, eu vi uma repórter, Sônia Bride, que era correspondente da Globo na China, ficou um tempo lá, né? Ela falou o seguinte, né? Que a empregada dela falava coisa, chinês, que ela não distinguia 2 ou 3 palavras que ela falava. Então ela pedia para a filha, que tinha 8 anos, tinha que começar a estudar lá na China com 5, né? E a filha já sabia distinguir os sons. Então a filha, não, mãe, ela não tá falando isso, né? Aí para ela, acho que ela tem que falar 4 línguas, mas o chinês ela não sabia. Então, ela não conseguia distinguir os sons, não conseguia quebrar os sons, tá? Entendeu? Então, essa parte semântica, ela é funcional. Então, a pessoa ouve, mas ela quebra a funcionalidade sintática, semântica, né? Mais semântica. E sintática é mais... semântica no lugar, né? Sintático é como se escreve. Mas, então, quebra isso, armazena e ajuda a distinguir os sons. Então, ajuda a fazer a análise da parte sintática semântica para fazer a verificação de qual som significado é. Por isso que a gente fala de modelo de análise por síntese. Tem que não só guardar, mas tem que falar. Quando você fala, é algo que você guardou. Se você não guarda daquele jeito, você nunca vai falar daquele jeito, né? Tá? Modelo de análise por síntese. Ok? Podia falar um monte disso, porque isso é uma tese inteira, mas não estou acabando a aula aqui, tá? Modelo de análise por síntese. Ele é um matching bidirecional, ascendente, falando palavras, tal. Essas hipóteses, bom, já falei, né? Tá. Por fim, vou acabar isso aqui, pessoal, que é o modelo MELCEP, os 3 modelos aqui que a gente usa em aplicações, tá? MELCEP traz para sistemas de voz, tá? E de sons diferentes. BARC para áudio MPEG e RASTA para sistemas de robustos a ruído, tá? Vamos lá. Então, MEL Cepstral, né? O Cepstron é um processamento logarítmico, tá? É um processamento logarítmico na frequência. Então, Cepstron é uma escala logarítmica na frequência. Então, esse processamento indica que o banco de filtros que eu faço análise é triangular. Essa escala do meio da frequência que chama MEL, né? Então, essa é o ajuste dessa escala do meio dos filtros aqui, que é esse valor aqui, tá? Esse aqui, que é o mesmo aqui. Aqui é log 10 e aqui é log LN, né? A relação dos filtros, frequência central pelo ΔF aqui, é constante. Na verdade, o ganho, né? E sistemas em ruído robusto, mas para rede general usa bastante esse negócio aqui e tem um ótimo desempenho para a voz, né? Coloquei bom, mas é ótimo, na verdade, tá? E alguns colocam um ganho também logarítmico que está caindo, porque, na verdade, aqui está não calibrado e aqui está ponderado pelo ganho, né? O ganho, de fato, na voz humana, ele é assim, tá? 6 dB por década cai, né? BARC. O pessoal de áudio usa esse negócio aqui. Então, órgão, né? Música, tá? Usa escala BARC, né? Então, filtros trapezoidais, triangular, não, tá, aqui tá trapezoidal, tá? Trapezoidal, meio estranho, né? Mas é um trapézio aqui, tá? Então a escala é diferente, ó. Então, principalmente a escala MEL é essa aqui, a escala BARC é essa aqui. Professor, qual que é melhor? Olha, então o pessoal de áudio, música, usa muito BARC. O pessoal de voz, rede neural, usa muito MEL, tá? Ceptron, né? MEL Cepstral, tá? Então, preferência, né? Chegou antes ou deu mais certo, e aí o pessoal usa, tá? Então, MPEG usa BARC. MPEG é áudio, né? Tá? Rasta. Rasta saiu como rede neural,
originariamente, mas eu quero dizer que, por que ficou um pouco esquecido? Porque as redes neurais deep learning, né, ou convolucionais, perceberam não, esse aqui é um processamento um pouco complicado, e as MEL, Cepstral, funcionaram melhor. Então, pela facilidade, foi pelo mais simples, né? Mas originalmente era um processamento neural, tá? Raster. Então, tudo, né? Tudo paralelo aqui. Processamento altamente paralelizado, altamente redundante para quê? Para robustez com ruído, né? E aqui, assim como fizemos a votação, tá? Fazemos a votação aqui, né? Leiam aí as 8 questões. Qual será a questão obrigatória? Vamos botar aqui. Tá? Eu acho que eu li errado. Eu li errado, professor. Eu Ah, achei que era alguém perguntando se era questão obrigatória. tá bom. Que não era eu, né? Eu que estou É, perguntando. ignora. Vamos. Ignora isso aí. Mas se só a Sânia votar, é 4, hein? Tá? É por 4 também. 2. 4 votos já matou, hein? 3 votos matamos, né? 3 votos. Mas também, se só tem 2 votos, é o que tem, né? 4. Beleza, então, questão obrigatória, a obrigatória. Aqui 4 é obrigatório, tá? E vocês escolham qualquer outra, tá? Para a lista 3, certo? Lista 3. Lembrar que a lista 2, lista 3, lista 3. A lista 2 é de vocês do seminário, a lista 4 será do seminário dessa parte também, né? E só para eu ir para seminário, né? Para seminário, não usar aqui 4, né? Tá? Só isso. O que eu ia falar? Para vocês escolherem as duplas aí, os grupos escolherem os seminários, vai ser a lista 1, tá? Eu vou corrigir a lista 1. As melhores notas eu vou escolher os temas de seminário. Tá bom? Alguma dúvida agora, pessoal? Dúvidas? Curiosidades? Se a gente quiser manter o grupo anterior do seminário 1, a gente pode? Pode. Isso é livre vontade, livre escolha de vocês, tá? Só o tema, que agora, em vez de ser sorteado, vai ser escolhido pela ordem das listas 1, tá? A nota da lista 1. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada? Professor, Sim. o senhor pode explicar o que a gente tem que fazer sobre as questões que tem que mandar nos e-mails? Ficou um pouco confuso. A gente tem que mandar o feedback para o grupo e a resposta da questão e colocar o senhor em cópia? Sim. Todo grupo que responde, você vai dar o feedback, né? Tá? Ah, Então, para que dá o quem te feedback. perguntou, e você manda a cópia para mim. Mas é Só isso. tipo, eu respondo tipo feedback como? Tipo, por grupo, que tipo, ele me responde, me manda e-mail, eu respondo com feedback para ele? Você tem que, para mim, tem que me chegar a resposta deles e o que vocês escreveram explicando para eles, né? Ah, Certo? tá. Tá bom. Senão eu não sei o que eles responderam, né? Ah, a gente respondeu não, professor. Certo não? Porque eu não vou ter a resposta deles, aí na hora de você dar o rep para eles, você dá o rep em cima do e-mail e inclui a informação que eles mandaram, né? Tá bom? Tá bom. Era isso ou mais outra dúvida sobre essa correção, Gabriel? Professor, isso daí tá muito confuso, professor. Se o senhor explicasse um pouquinho melhor, acho que seria bom. É que tá muito descentralizado, não mudam as informações, tem parte no aviso, parte na atividade. Ah, do jeito que eu expliquei, tá só no aviso, é isso? Não, tá misturado em tudo. Tem tipo, essa parte do feedback no meio tá no aviso, aí tem outras partes que estão na atividade, né? Que é como sobre a autoavaliação que tem que mandar também, né? A gente tem que mandar uma autoavaliação do grupo pro senhor também, né? Junto com a lista, né? Não, autoavaliação autoavaliação. Quando você submete, você não vai submeter, você vai submeter seis. Não, deixa eu explicar, né, Gabriel? Por que que ele é assim, ou
confuso, né? Porque a gente fez pouco, tá? Porque nas outras matérias que a gente faz, que eu faço, né? Em geral, eu faço 4, tá? 4 dessas coisas aí. Na segunda, a pessoa já tá bem esperta, né? Mas é aprendizado, né? Eu entendo que é confuso, mas é que é diferente, né? É diferente. Quando a gente teve 6 seminários, né? Então, você vai avaliar 5 seminários. Para você não ficar vazio no seu, escreve uma autoavaliação de vocês, tá? Entendeu? Você escreve, essa aqui é a nossa autoavaliação. Ah, Entendeu? ok. Para todo Entendi. mundo responder 6, no fundo é isso, né? Tá Certo? bom. São 6 seminários, então avalia os outros 5 e na de vocês, ó, professor, essa é a nossa autoavaliação. Professor, só mais uma. Claro. A avaliação dos grupos tem que ser submetida um por grupo ou são todos do grupo? Tem que fazer tipo, para avaliar os grupos, cada um manda uma avaliação ou apenas uma avaliação para cada grupo? Eu pediria, se desse, né, que você chegasse num consensinho para vocês conversarem um pouco. Tá? Agora, se ficar difícil, Samia, pode entregar. É, uma pessoa faz pelo grupo. É que, não sei se isso é muito legal, me entende? Mas não tem problema. O que eu não queria é que fizesse individual. Né? Seu grupo você Ah, tem sim. 4, né? Entregasse 4 avaliação, que aí não faz muito sentido. O que eu queria explicar para vocês é o seguinte, né? Eu entendo que existe uma dificuldade de assistir, todo mundo assistir e dar uma análise, né? Mas se você conversa em 10 minutinhos, não, eu achei que assim, né? Troca uma impressão, ajuda a gente ter uma avaliação melhor, né? Tá bom? Sim. Então, a autoavaliação, acho que não, entendeu? Então, como cada um apresentou um pedacinho, fala assim, ó, eu gostei da minha, eu poderia ter falado mais assim, então pode junta os 4, 5 lá no grupo lá e sai, né? Agora, dos outros grupos eu preferia que fosse uma coisa junta do grupo, né? Tá Ah, bom? sim, sim. Uma Mas conversa apenas, resumida. entendi, mas apenas em um arquivo. Melhor também. Melhor que junte tudo num arquivo só. Dessa dúvida. Ah, tá bom, entendi. Tá bom? Obrigada, Ok. professor. Nada. Então, bye, pessoal. Né? Tchau, tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom feriado para vocês, tá? Para vocês também. Sim. Tchau, professor.